o quinto solo, que é o solo deu a glória, que, ao meu ver, eu tive a sorte, o privilégio de falar, talvez, o mais importante dos cinco solas, né? Que, na verdade, seria a razão de todas as coisas, que é a glória de Deus. Nas aulas anteriores, desculpa, comentei sobre como se relaciona, né, essas solas, esses cinco solas, e é um pouco diferente de outros cursos que nós tivemos, que seria a Tolip, os pontos, 5 pontos calvinismo, que eles têm sim uma sequência lógica, tá? Aqueles 5 pontos. Já a cinco solas, ele é um pouco difícil de seguir a sequência lógica, porque tem, pelo menos, apesar dos cinco estar totalmente interligado, mas quando se fala sobre a graça, sobre a fé e de Cristo, é difícil falar isoladamente de cada um deles. Então, quando se fala de graça, é praticamente impossível você falar de graça e não falar de fé em Cristo. Igualmente, quando fala de fé, é impossível você não falar da graça, falar de Cristo, e falar de Cristo também é impossível falar sem falar de fé e graça. Então, pensando, né, como se relaciona esses 5 pontos, elaborei esse esquema, esse diagrama, tá? Só que para mim ele ainda não ficou ainda muito legal, entendeu? Você ter ali o fundamento, as escrituras, né? Aí 2, 3 colunas, sendo a graça, a fé em Cristo, né? E o teto ali, a glória de Deus. O problema é que para mim ele não representou ainda a realidade desses 5 pontos. Por isso, eu refiz novamente, tá? De maneira que eu consiga entender melhor como se relaciona esses 5 elementos, esses 5 pontos dos pilares da fé. E eu entendo dessa forma, entendeu? Que a escritura, a graça, a fé, elas são um altar. Para quê? Para o louvor da glória de Cristo. E, consequentemente, para o louvor da glória de Deus, porque Cristo resplandece a glória de Deus. Então, essa é uma visão que eu consigo ter um pouco melhor de como se relaciona esses cinco pontos que nós estamos estudando. Então, vamos entrar sobre a glória de Deus. Tá? Eu queria perguntar para vocês o que vocês pensam, o que vocês acham com a palavra de vocês mesmos, tá, pessoal? Não precisa ser uma definição totalmente teológica. Então, o que vocês acham que é a glória de Deus? Quem pode responder para a gente? A glória de Deus em uma simples colocação aqui, na minha opinião, é a santidade de Deus manifesta para nós. Excelente. Muito bom. Alguém tem mais algo para complementar sobre a glória de Deus, pessoal? Ô, Pode falar, Anderson, tá? Hum. é uma pergunta extremamente complicada de responder de uma forma simplista. Porque quando a gente está sendo muito simplista, a gente esquece os detalhes principais. A gente esquece, literalmente, o quanto a glória de Deus é necessariamente abrangente em tudo que ele é. O Wesley falou certo, é uma manifestação visível da santidade de Deus. E a santidade de Deus abarca tudo que ele é. A bondade de Deus é santa, a ira de Deus é santa, o juízo de Deus é santo. E aí, a glória de Deus seria uma manifestação do que ele é. Exatamente isso. A glória de Deus é nós conseguirmos compreender ou manifestar ou aprender qualquer coisa do próprio ser de Deus. Ele é glorioso em si mesmo. Exatamente, Rafael. É reconhecer, então, quem é Deus, né? A sua manifestação, a sua perfeição, a sua santidade, como Wesley disse, né? Da glória de Deus. E essa manifestação chega até nós, esse resplendor, né? Chega até nós em forma de sua glória. A palavra lá em hebraico para glória é kabod, tá? E ela tem um sentido da palavra peso, como se fosse a questão do valor da moeda em ouro, tá? E lá no Novo Testamento já temos a palavra doxa, que tem um sentido de opinião. Ou seja, então a ideia hebraica, ela fala sobre o que é inerente a Deus, seu valor ou dignidade intrínseca. A ideia grega falada da resposta de seres inteligentes e morais ao valor e à dignidade que eles veem e manifesta na palavra de Deus e nas obras de Deus. Então, perfeitamente, como o Rafael colocou, a gente podemos compreender que temos então, a glória demonstrada, tá? E a glória dada.
A glória demonstrada seria a manifestação dessa excelência, né, e da dignidade de Deus, da sua perfeição. E a glória dada seria, então, a resposta dos homens, tá? Então, dos seres inteligentes, a essa glória, a essa demonstração. Então, seria essa resposta de honra e adoração a esta manifestação. Deixa eu adicionar mais alguém. É interessante porque quando vim de outra denominação, né, pentecostal, e infelizmente a glória que eu entendia por lá, ela é simplesmente aquele ato da pessoa ficar falando glória a Deus, né? Quando a Bíblia fala de glória, eu acho que é exatamente isso que o Anderson passou pra gente, sabe? Existe a diferenciação entre a glória inerente do ser de Deus, que é aquilo que ele é em si mesmo, e a glória que nós devemos a ele enquanto seres subordinados, né? Nós entendemos que a diferença, quando nós falamos da diferença entre Deus e o ser humano, nós pensamos que Deus é um ser supremo e que nós somos seres humanos. Mas a diferença entre nós não é na qualidade do ser. Não é que Deus é um ser supremo e nós somos seres humanos. Mas a diferença entre nós é exatamente, não é na qualidade do ser, mas é no fato de ser. Deus é em si mesmo. Nós somos derivados, nós somos contingentes, nós dependemos do ser de Deus. Ele é o ser eterno em si mesmo. Isso é o motivo de nós termos essa diferenciação na glória de Deus. Ele tem a glória em si mesmo, ele tem a manifestação em si mesmo, porque ele simplesmente é. Não existe, não é uma existência, não é uma coisa derivada, não é uma coisa contingente, mas ele simplesmente é e tem a capacidade de ser em si. Por isso que existe essa diferença intransponível entre Deus e qualquer coisa criada. A definição, então, que eu tinha de glória, pessoal, no meu histórico, né, de outra denominação, era, então, que era esse fato, então, só de glorificar a Deus, só de louvar, tão somente disso, mas era um pouco ainda mais distorcido, né, porque quando a gente fazia uns cultos naquela denominação, era para um culto para que se fosse manifesta a glória de Deus. O objetivo principal do culto não era adorar e louvar essa glória, mas era realmente ser manifesta essa glória. Infelizmente, os pentecostais têm muito essa visão pegada ao Velho Testamento, né? De tão somente a glória de Deus encher o lugar. Né? E aí você vê muitos hinos, né, falando dessa forma, agindo desse jeito. Então, desculpa. Então, a visão deles era essa, como um templo de Salomão, né? Que Salomão orou e a glória de Deus foi lá e encheu o templo, ou a glória de Deus encheu o tabernáculo, né? Então, apesar de, sim, a glória de Deus ter essa questão, entendeu, da presença dele, porque é através da sua glória que a presença de Deus é manifestada, mas a glória de Deus não é tão somente isso, né? E realmente a glória de Deus é o quê? É essa excelência dele. Então, a glória de Deus é a beleza das suas perfeições multiformes, bem como o esplendor admirável que emana dessas perfeições. Então, é algo inerente a Deus, do ser dele, tá? Da sua perfeição, da sua beleza, e como que essa perfeição e essa beleza é impactada em nós e como nós respondemos isso, né? Então, como nós admiramos, né, esse esplendor. Então, a glória de Deus ela é muito vinculada nesses dois sentidos, tanto na glória demonstrada por Deus e como essa glória é dada, né, a Deus. Uma pergunta, pessoal. Vamos ver agora, Elisvaldo. Qual que é a motivação de Deus? O porquê ele age e por que ele faz? Qual que é a razão de Deus? Assim, pelo meu entendimento, é em relação, primeiro, pelo amor demonstrado dele em relação a nós, né? Em relação a nós criaturas, né? Que fomos criados, né?
todos nós que, na verdade, estávamos mortos, né? E pelo seu amor demonstrado, né? Ele olhou um povo totalmente caído, né? E por esse amor, ele foi capaz de, né, sem merecimento nenhum nosso, a ponto de mandar seu filho, né? Aquele a quem mais amava, né? Eu creio assim, pelo que você me perguntou, essa motivação de Deus, né? Isso. Apesar Não de sei você se, estar eu certo, não sei se não, o consegui. caminho é esse, tá? Alguém mais tem para complementar? Então, eu Sim. acho que a motivação de Deus é Ele mesmo. Isso, exatamente. Associando essas duas respostas, né? O amor de Deus é tão grande por Ele mesmo, entendeu? Que chega até nós. Né? Então, sim, realmente, Deus, Ele fez, né, por amor de nós, a ação da graça dele, por amor de nós, mas a razão última é o amor por Ele mesmo, tá? A razão última é para o louvor da sua glória. Então, a motivação de Deus é Ele mesmo. A razão de Deus é Ele mesmo, tá? Deus é a razão de Deus. Deus, Ele não tem necessidade de nada que seja fora da sua pessoa, do seu ser, da sua existência. Então, Deus, ele necessita só dele mesmo. O amor de Deus é por ele mesmo, tá? E a razão dele é ele. A razão dele, então, seria isso, o louvor da sua glória. E o que você falou está extremamente correto, é perfeita a colocação. A glória de Deus é a razão última de todas as coisas, é a motivação de Deus. O próprio Efésios, que o Erivaldo citou, fala que todas as coisas que ele fez por nós foi para louvor da glória da sua graça. Mas quando a gente fala que Deus ama a si mesmo, ou que ele busca as coisas para a sua glória, é difícil para quem é de fora escutar essas coisas, porque vai achar, mas então Deus é um Deus mesquinho, né, egoísta, egocêntrico, não sei o quê. Eu falo, não, cara, a pessoa não entende o conceito de Deus, né? Não é que Deus fica olhando no espelho e falando, nossa, eu sou bom, eu sou top. Não é isso, é que Deus é um ser triuno, né? Ele é 3 pessoas com uma única essência, e essas 3 pessoas eternamente se relacionam em amor. Então, entre as pessoas da Trindade existe essa troca de amor, e esse objetivo de uma é buscar a glória da outra e de si mesmo. Então, é uma relação inconcebível para nossa mente, mas é como é. Não é que Deus está buscando ser, nossa, eu quero ser glorificado em mim mesmo. O Pai busca glorificar e amar o Filho e o Espírito. O Espírito busca essas coisas para o Pai e para o Filho, e o Filho busca para o Pai e para o Espírito. Então a Trindade, ela se relaciona eternamente dentro de si mesma, em amor e glória, desde sempre. Exatamente. E, Rafael, sua explicação também fez me lembrar aquele vídeo que o William mandou para nós, né? Onde tem um trecho que fala mais ou menos assim que o centro de Deus, né, é Cristo. Aí tá tudo bem, entendeu? Porque o Pai, né, vive para o Filho vive para o Pai, o Espírito Santo vive para ambos, né? Como o Rafael falou, existe esse relacionamento íntimo entre eles. Mas aí a explicação do rapaz, que nem conheço, né? Acho que eu vou saber aqui melhor. Nem vale a fala pena assim que, conhecer, não. Nem vale a pena, exatamente. E aí ele termina aí, não, aí tá bacana, né? Aí tá sendo bíblico, beleza, né? O centro de Deus, né? O centro de tudo é Cristo. Excelente. Aí ele me termina falando que o centro de Cristo é você. Aí, o centro de Cristo é o homem, né? Cristo faz as coisas por homem, não. Cristo faz, a gente vê na palavra dele, ele faz pela glória de Deus, né? Então ele faz para Deus. Existe sim o amor, entendeu? Ao homem, o amor ao eleito, né? O amor ao remido, mas a razão de Cristo é Deus. A razão de Cristo é o louvor ao Pai, eternamente. Então a gente for ver lá, né? Então qual que é a razão? Qual que é o fim principal do homem? Tá? E eu gosto dessa pergunta, né? Que está no nosso catecismo, que não pergunta qual a razão, né? Mas ele usa a palavra fim. E o fim
né, tem tanta questão também da finalidade em si, né, que é essa ideia de justificativa, de objetivo, razão, e tem a ideia também, né, lá no fim, né, lá no fim dos tempos, né, qual então o objetivo e a razão do homem. E lá o nosso catecismo vai explicar para a gente, né, a gente já sabe bem de cor, que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí o Rafael comentou um tempo atrás, que ele falou, um momento atrás, que ele falou o seguinte, né? Esse Deus é um Deus mesquinho, então, que simplesmente, né, ordena que os homens o glorifiquem. Só que existe um relacionamento tão forte entre glorificar Deus e adorar, e ter prazer nele, gozá-lo para sempre, e como se Deus, ao criar o homem, ele criasse esse homem, entendeu? Com essa afinidade em glorificar a Deus, entendeu? Então, há um prazer no homem em glorificar a Deus, tá? Mas que, infelizmente, caso da queda, assim como a imagem, né, de Deus no homem foi distorcida, também esse prazer foi revogado. Então, continuando, né, a todos que são chamados pelo meu nome, e eu que os criei para a minha glória, e eu os formei e também os fiz, em Isaías 43, 7. Tá? Outra passagem que eu acho bacana sobre a glória de Deus, que a gente aprende na palavra de Deus, é que a glória de Deus é revelada na criação, na natureza, em todas as obras do mão de Deus, né? Em Salmo 19:1 nós temos: os céus declaram a glória de Deus, firmamente anuncia a obra das suas mãos. Quando a gente olha para o céu, né, e muitos ateus falam assim, né, questão do universo, a grandeza do universo, e eles falam assim, se Deus existisse, né, por que Deus criou um universo tão grande, tão imenso, né, não bastava só criar um planeta Terra? Aí, para que então existe todo o universo? Então eles acreditam, então, por causa da magnitude do universo, pela imensidão do universo, entendeu? Que ele não acredita nessa história de Deus e que existe um ser racional nesse meio, que acredita que só existe só o planeta Terra. Mas não, essa questão da magnitude do universo, para nós que seja infinito, né, mas que Deus tem conta, né, o nome de todas as estrelas, a razão disso é exatamente a manifestação da glória de Deus. Né? Essa magnitude do universo está mais referente a Deus do que a nós, do que a nosso pequenez, né? Nós que somos seres pequenos. Então, é mais em relação a Deus. E aí Salmos fala isso, né? Então fala que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O problema é que o que acontece em relação ao homem, né? Então, vamos ver lá em Romanos 19:20, que está assim, né? Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então, essa manifestação da glória de Deus na criação, ela transforma um Deus, entendeu? Os atributos invisíveis de Deus, eles acabam sendo visíveis. Então, eles são claramente perceptíveis. Então, se a gente vê a magnitude do universo, a gente vê o tamanho desse Deus, né? Se o universo para nós é infinito, então imagina quanto maior, quanto grande, quanto perfeito é esse Deus. A gente olha a ordem do universo, a ordem das coisas, a ordem dos astros, a ordem do próprio ser vivo, do ser humano, né? A gente fala, cara, é uma máquina perfeita o ser humano. Então, tudo isso é o quê? É para glorificar, é a manifestação da glória de Deus, a manifestação do seu poder. O problema é que o homem, ele está caído, ele está cego a essa manifestação dessa glória. Então, em Romanos, ele continua lá. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração incessado se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível e de aves quadrúpedes e de répteis. Tá? E lá em João 3:9 nós temos assim, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, o homem, ele é cego a essa glória de Deus. Tá? Mas não é cego porque foi Deus que o cegou, não. O homem, ele é cego porque ele ama mais as trevas. Ele ama mais as trevas do que a luz divina. Né? Por causa das suas obras.
Então, o homem, ele é responsável pela sua própria cegueira. Sua corrupção é responsável pela própria cegueira. O seu pecado é responsável por isso. Não é Deus responsável por essa cegueira. Wesley, tá? Pode falar. Sim, Wesley. Só fazer uma colocação aí, que nós temos que colocar em prática a nossa perseverança dos santos, né? Nós não podemos baixar a guarda, nós temos que entender que nós temos que glorificar a Deus a todo momento, nós temos que nos alegrarmos nele, louvá-lo, adorá-lo, e isso não pode se tornar um peso, tipo, então Deus precisa da minha adoração, então eu não quero, mas eu preciso fazer isso. Não, isso tem que ser um prazer nas nossas vidas. Isso tem que ser algo que eu amanheça com vontade de fazer, né? Então, assim, exatamente. A Bíblia nos mostra que nós somos maus, que as trevas, ela, a maioria das vezes, predomina. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Sim, mas como você falou, você deu o exemplo da perseverança dos santos, né? Até isso é motivo da glória a Deus, entendeu? Porque quando eu confio, entendeu, que a minha salvação não está nas minhas mãos, na minha perseverança, mas que Deus mantém através do seu Espírito Santo, entendeu? Através da iluminação do Espírito Santo, a sua obra em mim, entendeu? Então, assim, aquele que iniciou a obra é fiel para cumpri-la, né? Então, quando Deus mantém isso, eu não confio mais em mim. Eu não confio, né, no homem, não confio no Anderson, entendeu? Para a salvação. Eu confio em Deus. Entendeu? Exatamente. Nós temos que perseverarmos, mas sabendo da provisão de Deus, né? Exatamente. Então, até essa doutrina, né, como você pegou do Cruzeiro dos Santos, ela é uma doutrina que traz conforto ao coração do homem. Entendeu? Porque se eu fosse confiar em mim, que sou homem, eu sei que amanhã, por mim mesmo, eu estaria com outra ideia, com outro pensamento, nem sei quem eu seria amanhã. Entendeu? Eu não tenho como ser fiel a mim. Entendeu? Eu posso ser fiel somente a Deus. Então, hoje eu posso dormir à noite tranquilo, descansando, pela minha fé em Deus, que Ele que vai manter, Ele que vai preservar, sabe? Não quer dizer, né, que como os outros acreditam que a preservação dos santos seria algo assim do tipo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não seria isso, mas seria realmente que o Espírito Santo de Deus, que começou a boa obra, ele vai até o fim terminar essa boa obra. Amém. E agora uma rápida, não é um recapitulamento, tá? Mas uma rápida relação da glória de Deus e dos outros 4 solas, tá? Que nós estamos discutindo. A sola fide, a sola gratia, a sola Christus, solus Christus e sola Scriptura. A sola fide, a gente tem que entender o que é fé, tá? Para entender por que a fé glorifica a Deus. Então, a fé, ela não é um convencimento intelectual. Muitos acreditam nisso, muito basta, entendeu? É por isso que muitos, gente ao milenismo, né? Acredita que só basta a pregação, né? Então, acredita que a pregação seria igual ao chamado eficaz do Espírito Santo. Então, eles acreditam então, que só basta a pregação, então só basta você ter bons argumentos, né? Então, a salvação da pessoa acaba sendo condicionada à habilidade do preletor, né? A habilidade da pessoa que está pregando. Então, só basta isso, o convencimento intelectual da pessoa. E a fé é isso, a fé não é você ter um convencimento intelectual através de argumentos lógicos ou através de questões, provas arqueológicas, históricas, tá? Apesar dessas coisas sim ajudarem a fé, elas ajudam, mas a fé não é isso, a fé não é um convencimento intelectual. E o Anderson? Sim, pode falar. Porque a fé é um dom de Deus, né? Exatamente. A fé é um dom de Deus. Por isso que ela não pode ser uma obra humana, porque se ela fosse convencimento intelectual, ou ela seria uma obra dada, né, à pessoa que está, ao interlocutor que está provando, né, que a fé existe, que é válido acreditar nela, ou seria uma obra da pessoa que está crendo, eu me convenci, né, que Deus realmente existe. Mas ela é uma obra de Deus. É um dom de Deus, porque para que ninguém se glorie, né, para ninguém dizer assim, não, eu é que tenho fé por conta própria, né? Exatamente, já matou a charada já, né? Que realmente a fé, ela é uma manifestação da glória de Deus. O dom da fé é a manifestação da glória de Deus. Tá? Continuando então, a fé não é um salto no escuro. Também a fé não é algo irracional, tá? Ela não é do tipo, eu escolhi aceitar Deus simplesmente porque escolhi. Ela
esse tipo de fé, né, esse tipo de confiança, ela não dignifica a pessoa que está sendo alvo dessa confiança. Um exemplo que é muito dado nessa questão aqui é tipo, se você pega uma pessoa na rua, entendeu? E desconhecida, e dá 100 mil reais para ela, depositar o dinheiro na sua conta, né? Sempre dá para ela, vai lá, deposita na minha conta. Você confiar nessa pessoa para isso, você não está dignificando, não está honrando ela, você está mostrando que você é um louco. Somente isso, entendeu? Ela dá 100 mil reais para qualquer na rua, acreditando que ela vai depositar na sua conta. Diferente se você pegasse essa pessoa e falasse, olha só, talvez você não me conhece, mas eu te conheço, eu te vejo no trabalho, eu sei que você trabalha já com essa questão financeira há muito tempo na sua empresa, eu sei que você já mexeu com dinheiros, valores muito maiores do que esse, e eu sei que em todos esses casos você sempre foi uma pessoa muito honesta. Então é por isso, pela sua honestidade, que eu confio, entendeu? Esse dinheiro para você, porque eu sei que você vai depositar na minha conta. Então, esse tipo de fé, sim, eu estou honrando essa pessoa no qual que eu estou confiando. Esse tipo de fé sim, que honra, né, esta pessoa. Então, a fé ela não é algo irracional. Que se a fé for esse salto escuro, for algo irracional, ela não está honrando a Deus. Ô, Anderson. Sim. A fé, ela é a convicção de fatos que não se vê, certo? Sim, não se vê por olhos humanos. Não, a gente não se vê, mas a gente sabe quem dá o amparo, que é o Deus Todo-Poderoso. Sim, por isso que ela não é um salto no escuro. Porque tem a base do nosso Deus Todo-Poderoso. Exatamente. O caminho é esse. Também, a fé ela não é uma aposta, tá? Ou seja, existem alguns argumentos, né? Eu já vi até pregadores falando, bons pregadores, tá? Mas falando assim, em relação ao ateu, né? E ao crente, né? Como fosse uma aposta entre eles. O crente falava assim, olha só, Deus, por que compensa mais acreditar em Deus? Porque se eu acredito em Deus e Deus não existe, eu não perco nada. Mas se eu acredito em Deus e Ele existe, entendeu? Eu ganho a vida eterna. Agora, ao contrário, sendo ateu, se eu não acredito em Deus e Ele não existe, eu não ganho nada. Mas se eu acredito em Deus e Ele existe, eu perco a vida eterna. Então, pela consequência, né, pelo esse risco, pelo impacto grave disso, então vale mais a pena, né, nesse sentido de aposta, confiar em Deus, porque você tem mais a ganhar e mais a perder confiando em Deus. Então, você tem mais a ganhar confiando em Deus, você tem mais a perder, né, não confiando em Deus. Então, existe, já ouvi esses argumentos, tá, em relação à fé, em relação a acreditar em Deus, em crer em Deus, só que a fé não pode ser isso, porque esse tipo de fé, somente como uma aposta, entendeu? Também, apesar de ser uma aposta, você vê realmente que vale a pena um lado mais do que o outro, mas somente por isso, não vale, ela não é demonstrada uma fé salvífica, não é uma fé realmente salvadora, não é uma fé que glorifica Deus. É uma fé ainda humana, entendeu? É uma crença ainda humana que simplesmente baseada em uma aposta. Então, como vocês falaram anteriormente, tanto o Elisvaldo como o Essa falou para nós, né? Então, a fé é uma convicção racional dada somente por Deus. Tá? E como que é isso? Lá em Hebreus, primeiro a gente temos, né, que a fé, então, é esse firme fundamento, tá? Então, por isso que ela não é uma aposta, por isso que ela não é algo irracional, tá? Então, é um firme fundamento. Em outras traduções, fala a palavra substância, né? Então, é o que sustenta, né? Substância, então, é o que permite as coisas ficarem em pé, então, que sustenta das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E lá em 2 Coríntios 4:6, entendemos o seguinte, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, nós entendemos que esse firme fundamento, que essa fé é o quê? É o ato do Espírito Santo em iluminar o homem, ou seja, em tirar a cegueira do homem, tá? Em remover esses campos dos olhos do homem, para que ele possa, agora sim, estar sensível à glória de Deus. Sensível ao resplendor e à beleza e às perfeições de Deus. Então, e agora o homem, sim, o homem remido, ele tem um coração iluminado, né? Ele está iluminado para o conhecimento da glória de Deus. Então, antes que nós não conhecíamos Deus nem nas obras da criação, né, quando nós caídos, agora, pela fé, é possível sim nós conhecermos a Deus através da manifestação da sua glória. E a gente vê, então, a beleza do universo,
vê a beleza do céu, né? Olha um céu lindo, o sol, e fala assim, cara, como Deus é magnífico, como Deus é maravilhoso. A gente consegue dar, o homem, né, o homem remido, consegue dar glória em Deus em todas as coisas, porque agora sim ele está sensível a esse conhecimento, ele está sensível a esta manifestação de Deus. Então Deus abre os olhos, né, como eu disse anteriormente, ao homem para que ele conheça a sua glória, e isso seria a fé. É por isso que a fé tem esse firme fundamento. Então, partimos para a sola gratia, né? Nós aprendemos lá na Somente a Graça que não é por méritos humanos, não é por obras e não é por conhecimento humano, não é através da filosofia, entendeu? Por conhecimento humano que a gente recebeu uma salvação, mas a salvação ela vem tão somente do Senhor. Em Isaías 64:6 nós temos aquela passagem, né, que eu acho muito bonita, que fala realmente a questão dos méritos da obra humana, da justiça humana, que fala assim: mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades com o vento nos arrebatam. Vocês entendem que seria esse trapo de imundícia, pessoal? Quem poderia exemplificar esse trapo de imundícia? Na época de Israel em que Isaías vivia, existia uma parte do cerimonial que a mulher precisava se purificar durante o seu período de menstruação, e o trapo de imundícia era o pano que ela usava para conter o fluxo. E a sujeira que a mulher expelia durante a menstruação ficava contida nesse trapo, e era literalmente considerado uma impureza cerimonial, religiosa, social, era tudo de sujo. E é isso que era um trapo de imundícia. Ou seja, o trapo de imundícia era utilizado para quê? Para esconder as suas impurezas. Outra referência, além dessa, também é dos leprosos, né? Que eram considerados imundos, impuros. E quando aqui fala, ele compara o quê? A justiça, ou seja, as obras boas, né, os méritos humanos, ele compara o quê? A trapo de imundícia. Ou seja, assim como a da mulher considerada pura e também a questão do leproso, nada mais é do que você tentar esconder a sua impureza, do que você tentar esconder a sua imundícia. Né? Mas assim como o leproso, não se esconde, entendeu? Apesar de você passar aquela faixa em cima das suas feridas, em cima de onde está apodrecendo, não esconde o fedor do apodrecimento, não esconde o fedor do pecado, da corrupção humana. Então, é esse que ele compara, entendeu? Então, assim, as suas obras de justiça nada mais é do que isso. É uma tentativa de esconder a verdade, entendeu? Que você está murchando como uma folha, ou que a nossa iniquidade nos rebata como vento, né? Que é a continuidade lá. Então, assim, nada esconde a verdade da corrupção do homem através do pecado. Então, nada mais é do que isso, as boas ações dos homens, a sua justiça, né? E lá nós temos lá em Isaías 49:11, né? Que fala, por amor do meu nome, retardarei a minha ira, por amor do meu louvor me refrarei contigo, para que não venhas a cortar. Eis que te purificarei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outrem. Então, aqui o que era impuro, ele se torna purificado, mas por quem? Por causa de quê? Qual a razão disso? Por amor ao nome, por amor ao meu nome, por amor de mim, e porque minha glória não daria a ninguém. Essa é a razão da graça, entendeu? É por amor de Deus, é o amor que Deus tem por Ele mesmo, o louvor que Ele tem a Ele mesmo. E ele termina falando que a glória dele não dará e não dividirá com ninguém. E aí, para ser mais no Novo Testamento, né? Pegando Efésios 1:4-6, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para o louvor da glória da sua graça. Tá? E eu acho muito bonita uma frase que Spurgeon fala, né? Que a minha vida seja um monumento para o louvor da graça de Deus. Então, é considerar o seguinte, que sem Deus, sem a graça de Deus, eu seria o pior dos humanos. Então, se é que Deus escolheu algo em mim,
entendeu? Para manifestar sua graça, talvez que ele viu em mim que eu seria o pior de todos os piores, entendeu? O pior de todos os pecadores. E daí sim que falou, não, agora eu vou manifestar o meu poder, manifestar a minha graça em cima dessa vida, entendeu? Que podia ser o pior de todos os homens, e agora eu vou mostrar quem que ela pode ser. Então, se há, né, não estou falando que seja esse motivo, tá? Mas se for eu falar algum motivo, talvez seria esse, ele pegar os piores dos piores e mostrar ali, entendeu? A sua graça, o seu poder em regenerar uma vida, em regenerar uma alma, para o louvor do seu nome, para a sua própria glória. Solas Christus, tá? Nós vimos, né, que passamos por cima, que não é somente ante aos santos, tá? E lá a Igreja Católica, eu não entendo como ela consegue usar esse versículo bíblico de Jeremias 15:1, que é da questão da intercessão dos santos, e ela fala o seguinte, né, que ainda, de Jeremias 15:1, né, ainda que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, todavia a minha alma não poderia estar com esse povo, lançai-os diante de mim e saiam. Então eles colocam esse ainda que Moisés e Samuel como se fosse uma possibilidade de Moisés e Samuel interceder, né, pelo povo. E sendo que o sentido que está falando aqui é que não existe nenhuma possibilidade de intercessão. É totalmente ao contrário, entendeu? Ao que eles pregam em relação à intercessão dos santos, né? Como se os mortos pudessem interceder pelos vivos, né? Pelo pecado dos vivos. Então eles distorcem totalmente o entendimento dessa passagem. E eles vão usar também lá em Apocalipse a oração dos santos, né? Total, para poder justificar a mediação dos santos. Mas em nenhuma palavra, em nenhum lugar, a gente consegue ver, né, os santos mediando, né, pelos vivos da forma como eles acreditam. E por causa dessa mediação dos santos, que tem tanto a drulia, né, que seria a veneração aos santos, e a hebredrulia, que é a veneração a Maria. E como eles são meio escorregadios, não sei se seria a palavra melhor para dizer, né? Mas eles falam assim, não, mas a gente não adora os santos, a gente não adora Maria, a gente adora Deus pela obra que ele fez nessas pessoas. Então, por isso a gente honra as pessoas adorando a Deus. Mas se você vai ver um culto que eles fazem, né? Principalmente o culto a Maria, né? Quem está no altar é a Maria, quem que é carregada nos ombros, né, nos braços é a Maria. É sim um culto que eles fazem a Maria. Então, não é mediante aos santos, né? E também não é mediante a igreja. Isso daqui talvez seja o argumento que eles dão, entendeu? Que talvez seja o mais delicado, assim, que a gente tem que talvez pensar um pouco mais. Eles usam muito a questão da chave do reino dos céus, que está lá em Mateus 16:19, né? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que se ligares na terra será desligado nos céus. Mas o que seria essas chaves do reino? Será esse poder, entendeu? Que dá da igreja em salvar as pessoas, entendeu? Em perdoar ou não perdoar os pecados, que é exatamente em cima disso daqui que surgiram as indulgências, né? E acabou virando o comércio das indulgências. Mas a gente entende, principalmente lá no Catecismo de Heidelberg, que lá na pergunta 83 pergunta, né, o que são as chaves do reino de Deus? E a resposta é a pregação do evangelho e a disciplina cristã. Né? E é por esses dois meios que o reino de Deus dos céus se abre para aqueles que creem e se fecha para aqueles que não creem. Então, é essa administração da palavra de Deus, tá? E a disciplina cristã, que também está na nossa Confissão de Fé de Westminster também, quando eles vão falar sobre a censura eclesiástica, eles vão falar também a questão da chave do reino dos céus, exatamente isso. A pregação do evangelho e a disciplina cristã. Então, alguém vai falar alguma coisa? Não, achei que tinha gente aberto. Então, somente por Cristo, né? Em Hebreus 1:3 nós temos ali, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Então, Cristo, ele sim, é o próprio resplendor da sua glória. A glória de Cristo é a glória de Deus. Então, é dessa maneira que se relaciona somente a glória de Deus com o solos Cristo, né? Que somente Cristo. Cristo é o único resplendor da glória de Deus. Só a escritura, tá? Rafael defendeu muito bem esse tema, então vou passar bem por cima. Que não é a tradição dos homens, né? Ou a tradição oral, como a igreja fala. Não é a questão da infalibilidade papal, tá? Quando o Papa está lá, ex cathedra, né? Acho que é o termo que o Rafael até usou, vestido, né, do cargo, que ele não tem autoridade das escrituras, e também não é a infalibilidade
dos concílios ecumênicos, né? Não é através a decisão dos concílios ecumênicos também não estão ao pé da Escritura Sagrada, mas somente as Escrituras Sagradas podem revelar a glória de Deus, né? E somente elas são inspiradas por Deus. E lá em 2 Timóteo 3,16 nós lemos que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tá? E trazendo também um gancho para o nosso catecismo também, né? O catecismo de Westminster, catecismo maior, ele pergunta assim, como se demonstra que a Escritura, então, é a palavra de Deus? Como a gente pode verificar a veracidade, então, das Escrituras? O que ele coloca ali é que demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus, né? Pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e, principalmente, pelo propósito do seu conjunto, que é o quê? Que é dar a glória a Deus. Então, a gente reconhece, né, e isso só é possível através da iluminação do Espírito Santo, tá? Que a Escritura é a palavra de Deus, a veracidade da Escritura, por causa, ela é assim, nela a gente consegue ver a manifestação da glória de Deus. Então, a sua revelação da glória de Deus, que é a prova da sua veracidade. Então, somente a Deus a glória. Tá? E, para finalizarmos, né, concluirmos, em Romanos 11:36, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, Deus é dele, né? Então, Deus é a origem de tudo, é por ele, então ele é o meio, é o processo, e é para ele é o fim de todas as coisas. Todas as coisas são para a glória de Deus. Romanos 11:36. Então, a razão de Deus é Deus, pessoal. E tudo que ele faz é para o louvor da sua glória. Tá? E aí coloquei um link depois, quando a gente distribuir esse material, né, que eu achei bem interessante. Várias referências, né, à glória de Deus, o zelo que Deus tem para a sua glória e pelo louvor do seu nome. E voltando, então, né, ao primeiro diagrama que eu fiz ali, que realmente Cristo é o resplendor da glória de Deus, e é dessa forma que a gente finaliza aqui os 5 pontos da sólida Escritura, 5 pontos, né, dos pilares da fé, que é a sólida Escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória.